Potter Entrevista, jornalismo, praga ou salvação? Pô, pelo amor de Deus, né? Total praga que salva, né? Não tem outra. Sério, cara, e agora mais que nunca. Eu quero começar dizendo o seguinte, cara. O jornalista, pela sua natureza, o jornalismo e o jornalista, por sua natureza neurótica e acusatória, né, é uma das profissões que mais critica a si própria, a si mesmo. Tu não encontra o corporativismo entre os médicos, é gigante. Quando vem uma coisa de erro médico, os caras só faltam, eles comprovadamente, mas claro, tem um conselho de medicina, mas no geral, médico defende médico. Advogado, então, é o seguinte, né, cara, pelo amor de Deus, a não sei quando eles entram em uma ação um contra o outro. Claro, tem o Conselho Nacional de Justiça, tem isso, tem aquilo, mas, cara, assim, ó, os militares, as profissões em geral tendem a serem corporativistas e a defenderem uns aos outros. Pela própria natureza investigativa, cri-cri, digamos assim, do jornalismo, o jornalismo é uma das profissões que mais critica a si mesmo. Eu, que sou jornalista desde 1976, passei a vida criticando jornais e jornalistas, com muita intensidade, né? Tanto é que o jornalismo, por exemplo, tem a figura do ombudsman. Tudo bem que outras empresas têm a figura do ombudsman para consumo externo, né? Inventar uma palavra sueca, né? Foi inventar na Suécia, o cara ali que é o cara que critica a própria empresa e tarará, quase assim, o defesa do consumidor, né, tarará. Como é que é o ombudsman do jornalismo? É o cara que critica a própria visão do jornal que ele analisa, sendo ele um cara que trabalha naquele jornal, né? É uma das raríssimos lugares onde você encontra isso, é uma autocrítica pública, aberta, seguindo as regras do próprio jornalismo, né? Eu fui a vida inteira ombudsman de mim mesmo e dos outros, sabe? E sempre fui muito crítico ao jornalismo, a tal grande imprensa, a sair da grande imprensa, fui para a imprensa alternativa, me tornei mais crítico da imprensa alternativa ainda do que da grande imprensa. Eu costumo dizer que eu trabalhei na imprensa de ultra-esquerda, de extrema-direita e de radical de centro, né? Porque houve uma época aqui que a Zero Hora, onde estamos, aqui falando com quem eu tenho ligação, era uma radical de centro, né? Se há opinião, sou contra. Não tem opinião. Aliás, é uma coisa que é cobrada hoje dos jornalistas. O jornalista tem que ter um lado. Não, a primeira coisa, a imparcialidade é um mito bonitinho, então, né? Então. De primeira aula, no primeiro dia de aula de faculdade, aquela coisa toda, né? Exatamente. Mas assim, tá errado hoje estar mais ao centro, tá errado avaliar um governo dizendo que ele acerta, que ele erra, ou a pessoa tem que ser, o jornalista tem que escolher um lado e ir atrás. Não. E quando acertar, ficar em silêncio. Não, eu acho que o jornalista, eu acho que a escolha de um lado, com essa coisa ideológica que agora rachou de vez o Brasil, a escolha de um lado na política, e a gente daí, claro, está falando de esquerda e direita, é um equívoco dos mais lastimáveis. Eu acho que o cara pode ter as suas convicções, eu acho que o cara pode ser de esquerda ou ser de direita, é óbvio, tu não pode impedir a pessoa de ser o que ela é, mas se ela deixar que isso realmente se misture intensamente na carreira dela, sem deixar claro, sou um jornalista de esquerda, sou um jornalista de direita. Por exemplo, eu acho desprezível o tal Rodrigo Constantino, que a Zero Hora contratou. Eu me limpo com a coluna dele, que daí me suja. Mas acho que foi até correto a Zero Hora ter dado essa voz aí, já que é o seguinte, né? Sabe que agora o jornal é acusado de comunista, né, cara? A Zero Hora é comunista, eu próprio sou comunista, claro, sou de extrema esquerda, é evidente, ninguém duvida disso. Então eu acho que tu pode ter, contanto que tu diga, Luiz Nassif é um jornalista de esquerda, entendeu? Augusto Nunes é um jornalista de centro, equilibrado. Tô brincando, né, cara? Virou uma esgotosfera direitista, né? Meu ex-marido, Augusto Nunes, ex-esposa, perdão. Eu confundo às vezes as coisas. Sim, a gente teve um relacionamento muito intenso, né, aqui na Zero Hora mesmo, e o cara virou uma coisa horrorosa, e mesmo ele tendo assumido isso, ele deixa isso se misturar totalmente no que ele escreve ou analisa. Cara, é o seguinte, eu vou dar um exemplo que é uma picuinha, e um monte de gente, se for gaúcho, estiver ouvindo, vai dizer, sim, mas eu quero dizer sim, e estou disposto a defender a bala, porque eu ando armado, não sei se você sabe, eu tenho posse e pote. Dá pra ver. Isso que eu vou dizer.
Todo mundo sabe que eu sou gremista. Eu sou muito gremista, muito. Eu fui jornalista de esporte durante anos e eu te juro pelo Grêmio, te juro pelo Bob Dylan e pelas minhas filhas, que o fato de eu ser gremista fanático nunca alterou nada do que eu escrevia como jornalista. E eu não estou dizendo isso como um mérito, como não era mais que a minha obrigação. E na minha opinião é muito fácil tu fazer isso, muito fácil, porque uma coisa era a minha paixão, a minha vida pessoal, outra coisa era a minha atividade jornalista. Tanto é que eu fui expulso do Grêmio Porto Alegre. Poderia te contar toda a história em 1977, porque eu dei um furo que ficou famoso, inclusive fiz uma coluna sobre furo, não sei o que, dar o furo, que esse presidente baixo, desqualificado, viu, falou, né, que a minha amiga, Patrícia Campos Mello, amiga mesmo era o Hélio Campos Mello, pai dela, mas eu conheci ela desde criança, né, falou que ela queria dar o furo, eu fiz uma coluna sobre essa história de dar o furo, eu queria dar um furo nele, inclusive, né, no presidente. Ainda vou furar ele de alguma forma. E aí, jornalisticamente falando, evidente. Sim, claro, óbvio. E um furo que eu dei foi aquela história famosa de que o ponta esquerda Éder tinha feito cocô no sapato do Tele, né? Inclusive foi um furo equivocado, de certa forma, porque ele tinha feito xixi, mas a minha fonte contou que tinha sido cocô. Eu escrevi cocô e o cara pediu off, eu dei o off, que agora não vou mais dar, que é o tal Oberdan, aquele zagueiro, que convocou uma coletiva de imprensa no dia seguinte desmentindo, dizendo que não tinha me dito nada do que tinha dito, né? Que foi uma situação absurda. E um diretor do Grêmio ligou pro Maurício Sirotsky, que é outra coisa que daria, só isso já daria um tema em si de discussão, na época que pessoas conseguiam ligar pro dono de uma empresa e dizer, tu tem que tirar esse guri colorado daqui. E o Maurício Sirotsky me deu, olha, chama de comunista, mas não chama de colorado, que eu conheço desde criança. Então, né, bom, mas isso são casos, são episódios, não interessa, a gente tem que fazer uma reflexão maior. É óbvio que o jornalista tem que ser um cara posicionado, tem que ter um olhar crítico. Agora, esse olhar crítico não pode, nesse momento, especialmente no Brasil, ser de esquerda ou de direita. Tá, mas deixa eu pegar um exemplo pra ti. Eles não fazem o mesmo tipo de jornalismo. Sim. Tá? Um é muito mais de reportagem, e o outro é muito mais de notas, assim, tá? Antagonista e Intercept. Sim. Tá? Eles fazem jornalismo... Brasil 247. Olha, não, até não peguei mais extremos, tá? Peguei o Intercept e o Antagonista pelas grandes audiências que eles têm, por serem ambientes novos, por chegarem nos nossos grupos de WhatsApp muito, né? Eles estão fazendo jornalismo? Não, eu acho, por exemplo, o Antagonista desprezível em todos os sentidos, inclusive na opção ideológica pró-bolsonarismo, né? Que agora eles querem fingir que não seja. E é o seguinte, eu fiz uma coluna sobre isso também. Como disse o Estado de São Paulo, conforme apurou a Folha, segundo não sei o quê, cara, eles repercutem notícia de não sei qual é a equipe de apuração deles. E quando eles têm uma coisa que é exclusiva deles, não é uma apuração, é quase uma caguetagem, entendeu? É uma fonte do qual tu é amigo, tá? Aquela revista Cruzoé, repugnante, desprezível, né? Eu acho o trabalho deles desprezível, eu considero o Diogo Mainardi uma figura desprezível, porque conheço pessoalmente, o Mário Sabino desprezível, não devia nem estar citando o nome desses caras, porque, cara, assim, eu me sinto me rebaixando citando o nome dessas duas criaturas. Só que eles têm o antípoda deles, né? Que é o Brasil 247, com aquele, esqueci o nome, também é melhor não dizer mesmo, que é o cara que é o chefe do Brasil 247. Eu acho que o Glenn é um caso um pouco diferente, porque o Glenn é um cara que já ganhou prêmio Pulitzer, entendeu? É um cara que foi um cara de respeito. Tanto é que a vez que o Augusto Nunes chegou mais próximo de um prêmio Pulitzer foi quando ele bateu no Glenn, né? É um pouco diferente, mas é óbvio que o Intercept está em campanha. E jornalista não pode fazer campanha, não pode jamais fazer campanha, entendeu? Agora, eu queria falar um tema para a nossa reflexão aqui, que é óbvio que eu não tenho a saída. A natureza do jornalismo se torna ambígua, porque o jornalismo, em tese, né, ele deveria ser imparcial. E já concluímos que a imparcialidade é impossível, né? Então ele deveria apresentar uma versão, digamos, olímpica da realidade, mas ele é necessariamente uma atividade individual no momento do repórter que apura, individual no momento do editor que edita e individual no diretor de redação, e daí sim se torna menos individual, se torna social quando entram os patrões, quando entram os donos das empresas. E aí elas representam uma coisa institucional. Então você querer que a grande imprensa não seja conservadora no sentido pleno da palavra conservadora, que não está diretamente ligado à direita, embora flerte muito mais com a direita, o conservadorismo
é mais ligado à direita do que uma suposta jacobinismo revoltoso de esquerda, né? É óbvio, é natural, é normal e é quase admirável, não é admirável, mas é quase saudável que a grande imprensa seja conservadora, porque a grande imprensa, que era um negócio, né, cada vez mais agora esboroando enquanto negócio, defende o status quo da sociedade. Entendeu? Então tem lá a grande imprensa e toda a grande imprensa digna, que já existiu, existe cada vez menos, bota um diretor de redação que é mais ou menos um cara independente. O grande exemplo disso seria o Ben Bradley, né? Se você está ouvindo isso, veja lá o filme do Steven Spielberg, por exemplo. Eu desprezo o Steven Spielberg, eu odeio o Steven Spielberg, mas que já fez mesmo. Algum dia, quando tu fizer uma coisa sobre cinema independente e Hollywood, tu me chama de novo aqui, eu falo sobre cinema. Do Steven Spielberg, exatamente. É o cara que entregou o cinema de volta para Hollywood, né? Nós tínhamos roubado o cinema dos grandes estúdios com Easy Rider, com Sem Destino, em 1969, e o George Lucas e o Steven Spielberg devolveram o poder para os grandes estúdios. Eles estão amaldiçoados para sempre. O que não significa que o Steven Spielberg não seja um bom cineasta, e quando quer fazer bem, faz muito bem, e fez um livro, The Post, né? Um filme, The Post, sobre o Washington Post. O Washington Post teve aquele que é um dos maiores diretores de redação de todos os tempos, o Ben Bradley, né? Que, para quem não sabe, para quem não está familiarizado, inclusive não sei se tu, na tua ignorância, viste o filme? Sim, com a Meryl Streep. Então, a Meryl Streep, ela é a dona mostra do exatamente jornal. Esse jogo de poder, exatamente. né? O Wall Street Journal teve, o Washington Post teve acesso aos documentos secretos de Watergate, provando que o Richard Nixon e o Partido Republicano tinham espionado o Partido Democrata, não é? Naquele exato momento, o jornal passava por grandes dificuldades financeiras e grandes acionistas iriam comprar uma parte grande do jornal, né? Quando eles souberam que tinha esse material, eles disseram: se vocês publicarem esse material, o negócio está desfeito. E a Meryl Streep, que faz o papel da dona, cujo marido tinha morrido e era o marido que tocava tudo, embora ela era filha do dono, né? E casou com um cara brilhante que ia ser o grande diretor do jornal, que morreu, e a bomba caiu na mão dela e ela tinha que decidir se ela publicava ou não. E ela publicou, que é uma das coisas que muda a história do jornalismo mundial. É um dos maiores momentos do jornalismo, quando conseguimos derrubar o crook, né? Crook quer dizer canalha. I'm not a crook. Ele disse o Richard Nixon. Ele pede demissão, né? Ele pede demissão para escapar do impeachment, né, exatamente. Matéria, né? A Peninha, eu até falei com outros convidados aqui sobre a provocação de praga ou salvação, porque muita gente odeia o jornalismo, diz que o jornalismo tem um lado, como tu falou, tu já foi chamado, tu é chamado de comunista hoje, antes tu é chamado de neoliberal e blá blá blá, né? Sim. O politicamente correto é uma linguagem, é um cuidado com muitas coisas. Tu já sofreu com isso? Sim. Tu já teve vídeo editado, né? Blá blá blá, né? Sim. O que isso atrapalha ou ajuda o jornalismo? O politicamente correto. O politicamente correto, se ele conseguir se manter, também ele próprio, afastado dessa polarização, que inclusive ele ajudou a criar, né? Porque essa polarização, especialmente no Brasil, mas também no mundo, nasceu de que o politicamente correto flertou com esquerda ou, no mínimo, centro-esquerda, né? Uma coisa mais ou menos socialista. O que deu voz para esses trogloditas reacionários de direita dizer: não é possível, isso não sei, nós não concordamos. Aí o politicamente incorreto, que na sua natureza deveria estar ligado a uma postura mais anárquica, uma postura que tem a ver comigo, sabe, assim, de rebeldia, de contestação, se tornou uma reação ao politicamente correto e não apenas flertou como chafurda na direita no que a direita tem de pior. Não uma direita, digamos, liberal ou neoliberal, uma direita esclarecida, que existe, né? Porque às vezes as pessoas esquecem que existe direita esclarecida, né? Existe, né? No Brasil cada vez menos, mas existe, não é? Então, se o jornalismo se pautar pelo politicamente correto num sentido quase olímpico da coisa, sabe? Assim, eu não vou falar mal de cosplay aqui, entendeu? O jornalismo toma essa decisão. Tá correta. A questão é que quando a Alessandra Negrini se fantasia
de Índia. E ninguém diz assim, não, está no lugar de fala dela, vamos cancelá-la. Na minha opinião, o papel do jornalismo é defendê-la. É defendê-la dos excessos do tal politicamente correto, né? Então, de novo, é uma questão complexa, porque de novo envolve uma questão que no fundo é opinativa, mas que tem que ter um padrão editorial. Esses padrões editoriais é que andam misturados, né? Mas de qualquer forma, assim, no caso que a gente está vivendo hoje com relação ao governo do despreparado Bolsonaro, do incompetente, incapaz Bolsonaro, eu acho que, apesar de óbvio ter, como sempre, outros ingredientes na equação, a equação no geral está correta. Os editoriais radicais da Folha, do Estadão e do Globo desnudando o despreparo desse cidadão, não é? Então, nesse sentido, e aí ninguém diz assim, claro, perderam a mamata. É absurdo dizer que é porque perderam a mamata. É porque são jornais que refletem sobre o papel institucional que eles têm ligado ao papel institucional do governo. E nesse sentido o cara é um despreparado, é um incompetente, quando não, e mentiroso, né? Porque recentemente mentiu daquela postagem daquele vídeo. Mas se aproveita dessa coisa do contra o politicamente correto. Claro. Se aproveita. E o jornalismo... E o jornalismo cai no conto. O jornalista está vivendo... Claro, qual é a verdadeira questão? A verdadeira questão é que as redes sociais chegaram, evidentemente, para ficar, e elas então atacam esse suposto monopólio ou privilégio de lugar de fala do jornalismo. Só o jornalista tinha direito a dar opinião. Agora todo mundo tem direito a dar opinião. Inclusive eu quero te dizer, porque tu sabes que eu sou um homem à frente do meu tempo, né, cara? Um verdadeiro, um autêntico revolucionário que às vezes não é bem entendido. Exatamente, bem entendido. Por exemplo, vou abrir um pequeno parênteses. Eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo, tá? Isso tem que ficar registrado para a história, cara. Porque quiseram apagar essa minha grande contribuição para a história do jornalismo. A gente editava o Caderno 2 de domingo na quinta-feira de noite. Porque houve uma época que existia uma coisa chamada classificados. O Estadão tinha um classificado tão gigante, tão enorme, tão grande, né? O jornal tinha 5 dedos de largura no domingo, que esses classificados tinham que rodar na sexta-feira, né? Então não havia máquina para rodar todo o jornal de domingo na sexta nem no sábado. Qual é a parte menos interessante do jornal? É variedades, cultura. Quem está interessado em cultura. Então nós fazíamos o jornal o Caderno 2 do Estadão na quinta-feira de noite. Quando chegávamos para trabalhar na sexta, para fazer a edição de sábado, a de domingo já estava pronta, na minha mesa, que era o editor do Caderno 2 e o Zé Onofre era o editor-chefe do Caderno 2. A gente olhava o Caderno 2 e, portanto, já via com antecedência tudo que erraríamos no domingo. Então eu sugeri que nós tivéssemos no sábado a coluna Erraremos. Entendeu? Erraremos. No domingo erraremos isso, erraremos aquilo, erraremos aquele outro, né? Para competir com a Folha que tinha a coluna Erramos. Ora, Erramos é uma coisa do passado. Nós teríamos o Erraremos, muito mais revolucionário. Não aceitaram, cara. Não aceitaram, não toparam. Tu vê que reacionários que são, né? Então, o jornalismo passou a ser confrontado por esse poder que ele deu, por esse poder que as redes sociais têm. E aí volto, qual é a minha nova posição com relação à minha nova proposta revolucionária, que a primeira não foi aceita. Não tem opinião de leitor no meu jornal! Não vai opinar! Leitor é pra ler! Ouvinte é pra ouvir! Telespectador é pra assistir! Se tu tá dando a tua opinião de graça, é porque a tua opinião não vale nada! A tua opinião não vale nada. Então tu pega a tua opinião, tu que não é jornalista, enrola a tua opinião, dobra a tua opinião e tu sabe o que tu faz com a tua opinião. É isso, quem dá opinião sou eu, que passei 4 anos na URGS estudando sem parar. Eu suava, eu fazia serão, eu tive os melhores professores, eu sou um cara preparado. Eu tô qualificado para dar opinião. Você é, no máximo, nesse caso, um leitor, um ouvinte. E ouve, concorda e pode aplaudir. Todo jornalista pode dar opinião como tu? Ou tem um ritual de anos? Porque, não sei se já notou alguma coisa, Peninha, por exemplo, assim, saber o time de futebol de jornalistas, tá? Hoje as pessoas não sabem de alguns ainda, né? Sim. Daqui a 20 anos isso não vai existir mais. O cara com 4 anos de idade já tem uma fotinha dele com a camisa do Grêmio, do Inter, do Corinthians, do Flamengo, né? As redes sociais hoje expõem toda a vida, daqui a pouco o cara é jornalista, todo mundo já sabe o time dele. Então isso é uma coisa que vai acabar.
né? Ninguém Mas sabe, por exemplo, o time do Guerrinha, nem o teu. do Davi? Do Davi? Do Davi ninguém sabe. Não, o Davi é isentão. O Davi Ele consegue ser. é isentão. Ele pega muito no pé do Grêmio, acho que ele é colorado. Eu acho que ele é colorado. colorado. Mas sério, Peninha, tu começa a respeitar uma opinião porque a pessoa é jornalista, porque a pessoa é estudiosa. Por que tu respeita a opinião? Cara, tu respeita a opinião quando... Porque é uma das coisas mais lidas hoje em qualquer site, tá? Opinião é uma das coisas mais lidas hoje. Óbvio, tem uma notícia bombástica, sei lá. Claro, a notícia, inclusive, estando perdendo espaço para opinião, tem um lado que é grave, né? Porque a notícia deveria, no cerne do jornalismo diário, se sobrepor à opinião. Você dá a notícia da forma mais isenta possível, com todas as questões que envolvem as impossibilidades de ser realmente isenta, né? Mas assim, tu quer me dizer que a história é isenta? Os livros de história são isentos? Não são, né? A natureza da palavra, tanto escrita quanto falada, ela é dúbia, ela é fugidia. A palavra é assim. E a gente tem que lembrar que os seres humanos são seres simbólicos, né? Que interpõem entre a realidade e eles um símbolo. Esse símbolo é a palavra, que tem uma natureza autoritária e ao mesmo tempo fugidia, né? Se tu pega uma imagem de uma rosa, ela é uma imagem que grava silenciosamente na tua cabeça e você diz, aquilo é uma rosa, porque ela representa uma realidade que você conhece da vida real. Agora, se você escreve ROSA, é um código que te submete a lê-lo como rosa. Então, a linguagem é autoritária, fugidia e dúbia. Então, pela própria natureza da palavra, fica difícil você ter um jornalismo isento. Não tem como ter, o jornalismo não é isento, mas ele pode se esforçar em ser, né? E alguns jornais são mais isentos que outros. Então, nesse sentido, a notícia deveria se sobrepor à opinião. Depois de ler a notícia, você vai ler a opinião de alguém sobre ela. Como é que você ganha respeitabilidade como um opinador, né? Assim, primeiro tu lê várias vezes o que o cara já escreveu. Você concorda? Não. Segundo, tem outra coisa. Se é falado ou escrito, tem que ser bem escrito e tem que ser bem falado. Tem que ser bem escrito e tem que ser bem falado. A pessoa tem que falar assim que nem eu, não cometer nenhum erro de concordância, não cometer tudo, entendeu? Não pode cometer. Se cometeu o erro, falou, ai minhas costas, ai meus pés, mesmo sendo gaúcho, tá fora. Não, tô brincando. Mas agora tô falando sério de novo. Tem que escrever bem. Porque o cara diz assim, uma vez, então, o falecido Augusto Nunes, tomara que chegue nele isso aí, né? Ele vai participar dessa temporada, eu acho. Daí tu pode dizer pra ele que eu disse que pra mim ele morreu. Morreu mesmo. Lamento, fico triste, inclusive não fui nem convidado pro velório, pode botar essa parte, porque é verdade. E aí, eu lamento mesmo, né? Fui muito amigo. Mas ele tinha coisas maravilhosas, tipo essa. Ele disse assim, disseram pra ele, eu tava presente, fulano apura muito bem, apura no sentido de apuração jornalística, né? Investiga muito bem. Pena que escreve mal. O Augusto disse, então deveria ser investigador, né, cara? Não jornalista. E tem isso com o historiador também. O fulano é excelente historiador, pena que escreve mal. Bom, meu amigo, então vai ser cirurgião, neurocirurgião. Entendeu, cara? Se tu trabalha com a palavra, tu tem que escrever bem. Se tu escreve bem, já é o primeiro passo para eu respeitar alguém. Agora, tem cara que escreve bem e é nefasto, não é? Aí eu digo, olha, essa é uma opinião que não me serve, que eu discordo. Eu posso até debater essa opinião, né? Então, tu cria credibilidade como? Primeiro, escrevendo bem. Segundo, ao longo de uma carreira, mostrando qual é a tua posição. Eu, graças a Deus, sempre me mantive anárquico, rebelde, contestador, indômito, porque a gente não tem mais tanto tempo assim, mas existem vários tipos de jornalismo. Foi criado nos Estados Unidos o tal New Journalism, né, do qual eu sou tributário, o velho novo jornalismo, como chama, que é o jornalismo que resolveu incorporar técnicas literárias. O repórter é um observador que conta uma história para você usando os mesmos recursos da narrativa de ficção, porém numa não ficção. Aí, por causa desse New Journalism, surgiu o Gonzo Journalism, né? Que era o Hunter Thompson, que era o cara que se drogava tanto antes de fazer a matéria, que ele começou a contar como é que ele não tinha conseguido fazer a matéria de tanto que ele se drogou, né, cara? Que é o cara... É verdade, é o Gonzo Journalism. Que daí, claro, depois não era só isso, e até ele não se drogava tanto quanto fingia que se drogava e tarará, que é realmente um jornalismo rebelde, anárquico, papapá, e que tinha muito conteúdo, muita informação,
informação, além de ter uma forma inovadora, né? Eu sou tributário desses caras, entendeu? Então, quando tu lê jornalismo na primeira pessoa, cara, que não é coluna, que é reportagem no Brasil, cara. Vem cá, esse cara tá qualificado para escrever na primeira pessoa, né? Às vezes tá. Alguns estão, muitos não estão. Mas, cara, é o seguinte, é muito amplo o tema, né? Por exemplo, porque no Brasil surgiu a Piauí, né, cara? A Piauí é um prodígio de jornalismo literário e de qualidade, né? E óbvio que tem um posicionamento de contestação e um pouco mais ligado à esquerda, porque eles também não são tão de esquerda. Bom, até que porque, se bem que banqueiro de esquerda também é uma boa, né? Coisa boa, né? De ser banqueiro, ser de esquerda. Inclusive, se deram muito bem nos governos de esquerda no Brasil. Inclusive eu digo, olha, cara, meu sonho era ser de esquerda, mas é que eu ainda não fiz os meus primeiros 10 milhões de reais. Assim que eu tiver 10 milhões... Tá pendente, tem que acabar. Tá? Sim. Vale a pena estudar jornalismo ainda? A gurizadinha que tá ouvindo. Fala sério. Não, sério, eu não estudaria. A minha enteada, minha filha, praticamente, a Clara, filha da Paula, porque queria fazer jornalismo, mas ela, olha, cara, eu não creio que vale a pena. E digo isso com pesar, com dor. Óbvio que o jornalismo vai continuar existindo, óbvio que o jornalismo tem o seu espaço, mas ele está sob ataque, né? E esse é um país e um continente muito retrógrado, né? Então o jornalismo ainda vai sofrer muito com o avanço dessas redes sociais, dessas pessoas iradas, e isso que eu estou dizendo, eu já disse aqui para Zero Hora, não tem que manter a opinião desses caras hidrófobos que nem assinantes do jornal são e entram no site para detonar. Na minha coluna eles não comentam. Aliás, eu até deixaria eles comentarem na minha coluna se eu tivesse o fuckbook, o fakebook, essas merdas que ele tem, porque daí eu responderia um por um, marcaria duelo, mas eu não vou ter nunca o fuckbook, então eu não consigo responder para eles. Eu digo, na minha coluna não vão opinar, opinar bem, a minha coluna não tem, mas eu não sou do jornal, né, cara, eu sou quase um freelancer, um mero trabalhador. Mas então eu disse pra ela não. Agora, se você... Mas por que eu disse pra ela não? Porque ela era assim uma opção que ela estava fazendo só porque não restava nenhuma outra. Não é assim, ela não chegava pra mim desde os 7 anos de idade, 8 anos de idade, 10 anos de idade, eu quero ser jornalista, sabe? Usava aquele chapéu com uma coisinha escrito press. Porque tem ninguém que é assim, né? Eu nasci pra ser jornalista, eu não tinha outra opção na vida, eu sabia que eu ia ser jornalista com 10 anos de idade. Eu sabia que eu ia ser jornalista. E ela não era assim. Então, tanto é que ela está fazendo uma coisa relativamente afim, que é propaganda e publicidade no mesmo prédio, da PUC, etc e tal. Né? Eu disse, melhor isso. Porque, cara, a publicidade também está passando por um momento que ela vai ter que se reler. Agora existe, eu tenho um canal no YouTube, tu sabe, né, cara, que entra um monte de propaganda horrível. Se entrasse uma propaganda boa, eu ia parar para ver. Então tem uma nova linguagem que você pode fazer propaganda no YouTube, pode fazer propaganda nas redes sociais. Eles ainda não encontraram bem ela, né? A de qualidade. É aquela que a gente fica rezando logo para aparecer o pular anúncio. Exatamente. Né? O botão que a gente mais gosta de apertar. Exato. E tu vê, eu tenho que pular e eu não gostaria de pular, porque cada vez que eu vejo o anúncio até o fim, eu ganho dinheiro no meu canal. Mas eu não consigo ver, eu pulo. Então não pulem o anúncio de Buenas Ideias. Não pulem o anúncio de Peninho, acho que vai ter que voltar aqui. No final da temporada tu volta aqui. Tá bom. Porque eu quero pegar a parte histórica. Tá bom. Do jornalismo, principalmente no Brasil, era isso que né? Eu ia falar da parte histórica no Brasil, mas tu ficou querendo só a minha opinião, em vez de querer conteúdo. conteúdo. De um programa ali que não vale nada. Exatamente. Eu vou de cosplay lá. Carlos Couto na máquina de editar a maior qualidade de som de podcast do Brasil. O Peninha volta.